Informação exclusiva, vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que o São Paulo encaminhou a venda de Matheus Alves. Você vai saber cifras, condições e o clube que está levando o meio atacante. Preciso te contar também que Anderson Talisca virou alvo de especulações no Flamengo. Já o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me respondeu sobre Rodrigo Garro no Flamengo, colocando um ponto final nessa história. Te falo ainda sobre os clubes brasileiros favoritos na contratação por Biel, tudo sobre o Palmeiras e a quantidade de minutos que o Paulinho vai poder atuar na partida dessa quinta-feira. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Lianco e o Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Preparei uma aposta bem legal para essa quinta-feira, múltipla com 4 jogos, em que eu dependo da vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly, da vitória do Porto contra o Inter Miami, da vitória do Atlético de Madrid contra o Seattle Sounders e da vitória do PSG contra o Botafogo. Se esses 4 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$577, cotação espetacular de R$5,77. Se você não é tão corajoso assim, pode apostar, por exemplo, nas vitórias do Atlético de Madrid e do PSG com uma cotação menor, mas de qualquer forma mais garantia de que possa bater. Só para completar, importante lembrar que para participar na Betano é super simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados e esse bilhete que eu estou sugerindo para vocês já vai aparecer. Combinado? Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Antes de começar a contar todas as novidades no Giro de Notícias, deixa eu só lembrar que nessa quinta-feira, a partir das 12 horas, enfim, vamos lançar nosso grupo de Telegram. Vocês vinham pedindo há bastante tempo esse grupo e eu vim adiando porque eu queria ter uma equipe por trás para me ajudar com sugestões, além de também ter um parceiro legal. Tudo isso foi alcançado e nessa quinta-feira, a partir da meio-dia, você vai poder entrar de graça, sem pagar absolutamente nada nesse grupo. Combinado? Bora começar o vídeo com o Giro de Notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que admite conversas avançadas para a contratação de William Arão. Frase de um dirigente do Peixe, abre aspas, as negociações estão caminhando bem, mas o Santos está pessimista em relação a Igor Vinícius, tudo por causa da confirmação, na noite dessa quarta-feira, da contratação do técnico Hernan Crespo. Esse dirigente do Santos com quem conversei afirmou que o Crespo demonstrou a intenção de ficar com o Igor Vinícius no elenco do Tricolor. Bora falar agora sobre Douglas Luiz e essa história de que o volante, revelado no próprio Vasco, poderia virar reforço cruzmaltino para a sequência da temporada. O Admar Lopes, novo executivo de futebol, foi apresentado nessa quarta-feira e perguntado sobre o tema, abre aspas para ele, nessa janela, contratar um jogador como o Douglas Luiz é impensável, fecha aspas. Só para fechar o giro de notícias, contar que Giuliano Bertolucci tem sido especulado como possível novo dono do Curitiba e esse movimento teria a ver, inclusive, com um novo CEO que tem atuado no Curitiba por indicação do Bertolucci. O que eu consegui apurar é que não é o Bertolucci que faz parte dessa negociação, e sim um dos sócios do maior empresário de futebol no Brasil. Bora falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. Você tem alguma mínima ideia de qual país tem mais atletas disputando a competição nos Estados Unidos? Acertou quem respondeu: Brasil. São 141 jogadores, contra 103 da Argentina, 53 da Espanha, 49 de Portugal. Esses são os 4 países com mais representantes no torneio. É importante lembrar também, e porém, que o Brasil, apesar de ter mais atletas, também tem mais clubes. São 4 times brasileiros. E, embora façamos a ressalva de que vários desses clubes têm vários jogadores estrangeiros, o fato de ter 4 times brasileiros já colocaria o Brasil em vantagem. Por exemplo, a Argentina conta com 2 participantes, o Boca e o River Plate. Gostaria muito de saber, para você, quais são os brasileiros de maior destaque nesse Super Mundial de Clubes e se tem algum time daqui com chances reais de título. Já uso o espaço para comentário
e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre Lian com informação exclusiva. Cheguei a contar para vocês na semana passada que um time do Catar e outro da Premier League eram os principais interessados no Lianco. Dá para contar, inclusive, que já houve uma primeira proposta desse time Qatari. Caminhão de dinheiro à disposição do Lianco, que ganharia muito mais do que seu atual salário no Atlético, mas a proposta para o Galo ficou pequena, próxima daquilo que o Atlético investiu quando o comprou na temporada passada por 5,5 milhões de euros. Representantes do Lianco nem levaram a proposta para o Galo porque tinham a certeza de que o Atlético não aceitaria. O recado passado para os cataris foi: quando vocês tiverem uma proposta extremamente boa para o Lianco como essa, mas também bacana para o Galo, vocês nos apresentem, não vamos queimar cartucho e nem apresentar essa proposta para o Atlético, porque o Galo não vai aceitar. Importante contar que o Atlético está tão decidido a ficar com o Lianco que nem colocou um preço no zagueiro, que tem 28 anos de idade, titular absoluto, com 25 jogos e 4 gols na atual temporada. O Lianco que já teve no Al Garrafa do Catar no ano passado, com 16 jogos, 2 gols e 1 assistência. Hora de falar sobre Abel Ferreira. Palmeiras vive uma quinta-feira bem importante e decisiva, confronto a 1 da tarde contra o Al Ahly do Egito. E a grande pergunta é: Paulinho tem condição de ser titular? Quantos minutos ele poderia estar em campo? Essa questão tem muito a ver com a condição física do atleta, que foi contratado pelo Palmeiras depois de passar por uma cirurgia na canela, mas ainda não consegue se recuperar bem. O Abel foi perguntado sobre o Paulinho e disse, abre aspas, não posso usá-lo por mais de 30 minutos e ponto. Não falarei mais sobre o assunto. Quando tem entrado, ajuda muito. E quando pudermos usar em 30 minutos, vamos usar. Cabe a mim escolher quando colocá-lo em campo. A tendência é que o Paulinho mais uma vez seja reserva e entre na etapa final, como aconteceu no jogo contra o Porto. Coincidência ou não, a partir do momento em que teve Paulinho, Rafael Veiga e Alan, o Palmeiras cresceu de produção e conseguiu pressionar bastante o Porto. Para o jogo dessa quinta-feira, a tendência é que algumas mexidas sejam feitas. Existe a possibilidade real de Felipe Anderson e Vitor Roque perderem seus lugares, mas ao que tudo indica, Paulinho vai mesmo ficar para o segundo tempo. Centroavante não, atacante mais caro da história do futebol brasileiro. Nunca havia existido uma negociação entre clubes brasileiros com cifras tão altas. A operação total chega a 18 milhões de euros ou 162 milhões de reais. Esse valor, inclusive, está no balancete do Palmeiras e contabiliza um percentual repassado do Gabriel Menino ao Galo, assim como do Patrick. Eles foram avaliados em 47 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras teve um custo na operação apenas com dinheiro de 115 milhões de reais. Até aqui, que nota você dá para a passagem do Paulinho pelo Palmeiras? Já uso o espaço para comentário e responda à pergunta. Combinado? Preciso te atualizar agora sobre as últimas de Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que está de saída do Sporting de Portugal. Para começar, quero te contar que o Sporting ainda não definiu se topa emprestá-lo ou se aceita apenas negócios em definitivo. De qualquer forma, hoje são 4 os grandes clubes de futebol no Brasil interessados no jogador. São eles: o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O Corinthians e o Vasco entraram mais recentemente na parada, mas isso não significa que eles tenham menos chance. Importante lembrar que o Botafogo chegou a exercer uma proposta oficial antes do Super Mundial, a pedido do Renato Paiva, que trabalhou com o Biel nos tempos de Bahia. Não houve acordo com o Sporting e o Botafogo meio que desistiu da contratação do atleta. O Grêmio também chegou a sondar, mas não apresentou a intenção de continuar nas tratativas. Então hoje as negociações se resumem a São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Importante contar que os 4 estão interessados no empréstimo e dá para dizer também que o Vasco é aquele com menos chances de contratá-lo. Isso porque a avaliação de quem acompanha o negócio dá conta de que o Vasco é aquele com menos chances de brigar por títulos. Dá para dizer que São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro aparecem com mais perspectiva. Pelo menos é essa a impressão que eu fiquei a partir de conversas com uma pessoa muito próxima à negociação. Só para completar, importante contar que o Biel havia sido comprado pelo Sporting no início desse ano por 6 milhões e 300 mil euros
desde que chegou a Portugal, disputou 7 partidas, muito pouco por um nível desse investimento. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Conversei com Osmar Stabile, presidente interino do Timão, para responder a uma série de boatos dando conta de que o Flamengo estaria tentando a contratação de Rodrigo Garro e que o argentino chegaria ao Fla como substituto do Gerson. Mandei uma pergunta para o Osmar Stabile para questionar sobre essa situação. Abre aspas para o presidente interino do Timão: nenhuma chance de vender o Garro pro Flamengo. Já imaginava que essa seria a resposta, mas é muito mais importante do que eu imaginar trazer a palavra de quem manda no Corinthians hoje. Ele assegura que, em hipótese alguma, vai vender um jogador como o Garro, um dos principais jogadores do time, para um rival como o Flamengo. Vale a lembrança de que Osmar Stabile vai concorrer à presidência do clube assim que o Augusto Melo for afastado em definitivo. Também perguntei para o Osmar Stabile se em algum momento o Flamengo pelo menos sondou, abre aspas para o presidente: não tem consulta, não tem proposta e nem tem sondagem, fecha aspas. Também fui checar com o pessoal do Fla sobre a possibilidade de Rodrigo Garro ser contratado e o que eu consegui me informar é de que não há nenhum interesse no jogador. Prioridade hoje do Flamengo segue sendo Jorge Carrascal, o meio-atacante colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Dinamo Moscou. Só para completar sobre o Garro, chateado e irritado, pensando em deixar o Corinthians, não é um movimento novo. Lá na negociação do Zenit ele havia pedido para ser negociado, foi o Corinthians quem o impediu. Contrato até 2028 e a multa rescisória em território brasileiro é de 300 milhões de reais. A saideira sobre o Timão: o Corinthians conseguiu a confirmação do Tite. Ele vai estar presente num jogo festivo do reencontro de gigantes, marcado para 5 de julho, no Pacaembu. Corinthians e Boca Juniors, atletas master dos dois times, ídolos corintianos que fizeram parte daquele jogo histórico contra o Boca Juniors, em homenagem à Libertadores de 2012. Boca também vai trazer jogadores daquela época. Bora falar agora sobre Anderson Talisca, que está flertando com o mercado de futebol no Brasil. Ele tem mais um ano de contrato com o Fenerbahçe, mas chegou a admitir de forma pública que conversa com o Bahia, cogitando um retorno em um ano. A partir de janeiro do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube brasileiro que lhe interessar. Quero informar de maneira exclusiva que o nome do Talisca tem sido debatido dentro do Fla como uma alternativa para a saída do Gerson ou até como uma recomposição para eventuais negociações de Everton, Cebolinha e Michael, dois jogadores que perderam espaço, têm salários altos e gostariam de jogar no lugar onde eles pudessem ser mais protagonistas. Então não faltam oportunidades de reposição e o Talisca é bem avaliado. Quero contar também que já houve um contato de 2 atletas do Flamengo com o Talisca. Não sei se foi o Talisca quem os procurou ou se foram jogadores do Flamengo que procuraram o Talisca. Na conversa, o tema foi o Flamengo, a cidade do Rio de Janeiro, a estrutura do clube, pagamentos de salários, como é que anda a questão financeira, e as melhores referências foram passadas para o jogador, que tem 31 anos de idade e na atual temporada somou 23 jogos, 12 gols e 2 assistências. Jogador muito acima da média, que caberia em qualquer clube de futebol no Brasil. Antes de gravar o vídeo, eu ainda perguntei: Talisca, você escutou alguma coisa sobre o seu nome no Flamengo? Abre aspas para ele: estou de férias e por fora de tudo. Então fica registrada também a posição do jogador, que já se declarou ao Bahia, afirmando que tem vontade de jogar no Tricolor de Aço assim que seu contrato com o clube turco se encerrar. Bora fechar o vídeo com mais uma informação que você vai saber primeiro por aqui. O São Paulo tem negociações praticamente fechadas para a venda de Matheus Alves, meio-atacante de 20 anos de idade, que jogará no CSKA da Rússia. Operação de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais. O tricolor ainda fica com 25% da mais-valia. O que isso significa? Que se o CSKA vender o atleta a qualquer momento nos próximos anos e houver lucro acima dos 6 milhões de euros, esse lucro terá um repasse de 25% destinado ao São Paulo. Digamos que o CSKA negocia o atleta por 10 milhões de euros. Lucro de 4 milhões de euros, o São Paulo fica com 1/4 desse valor, ou seja, 1 milhão de euros.
Tricolor que havia renovado recentemente o contrato do Alves e desde então passou a ter 90% dos direitos econômicos. O vínculo só se encerraria em dezembro de 2028. CSKA e São Paulo já trocam a documentação. Para que o anúncio aconteça o mais breve possível, o Tricolor precisava muito vender jogadores. Recentemente já houve uma negociação de um lateral direito chamado Ângelo, que vai para o Strasbourg da França assim que completar 18 anos de idade. Negócio de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses 5 milhões somados aos 6 milhões do Matheus Alves permitem ao presidente Júlio Casares se aproximar de metas financeiras estabelecidas. E eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Tricolor precisa ser rigoroso com suas contas ao longo do ano de 2025 para que possa fazer valer o processo relacionado ao FIDIC. E você, o que pensa sobre esse negócio do Alves negociado, vendido para o CSKA por 6 milhões de euros fixos? Você venderia? Considera um negócio bom? Não faria? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!